Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Nós estamos vendo o capítulo 12 e hoje nós vamos estudar Instruções dos Espíritos, a vingança e o ódio. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. E quando a gente vê essa afirmação, que não é nem espírita e nem cristão, por que seria? Porque se nós seguimos Jesus Cristo, nós não podemos nos vingarmos. Por quê? Porque ele deixou o maior exemplo para a gente, que foi na sua crucificação, ele pediu ao Pai que nos perdoasse. Então eu acho que esse é o maior exemplo de perdão. E espírita, eu fico pensando assim, porque nós temos conhecimento de causa. Nós sabemos que essa não é a nossa primeira encarnação, que nós temos várias leis de ação e reação, nós temos conhecimento já disso. Então, quando você pensa em vingança, não combina com o que a gente já conhece sobre a doutrina. E eu fico pensando assim, se você está indo numa casa espírita e não está se transformando, você só está indo numa casa religiosa. Porque a doutrina, ela tem que fazer essa transformação, ela tem que incentivar a gente a querer ser melhor, a nós fazermos realmente uma reforma dos nossos conceitos. E quando você pensa assim, por quê? Porque o lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Então, se você pensar, que a caridade é o nosso ponto, você não vai se vingar de uma pessoa que fez mal, que praticou algum mal com você. Como você vai perdoar essa pessoa que errou? E quando a gente pensa nisso, você pensa assim, o que seria, a vingança? Eu não me vingo, eu não sou uma pessoa vingativa. Você pode não praticar um ato muito grave, de mandar matar, de cometer uma coisa assim, uma atrocidade, mas a gente ainda se vinga. Infelizmente, quando acontece alguma coisa, quando alguém faz algum mal pra gente, a nossa primeira reação qual é? É a raiva, é ficar com raiva, é querer que aquela pessoa sinta a dor que você está sentindo, que ela sofra da mesma forma como você está sofrendo, ou ainda mais do que você está sofrendo. E você pensa assim, é justo eu passar por isso? Não, não é. Mas o que está falando ali? É o seu orgulho. Então,
É instintivo a gente sentir raiva, mas logo em seguida a gente tem que parar e pensar assim, ok, não é justo o que a pessoa fez, eu estou sofrendo, está doendo, mas eu tenho alguma culpa nisso? Eu cometi algum erro também? É olhar por esse ângulo, porque senão a gente vai deixando aquela dor, aquela mágoa e crescendo, tomando um volume. E aí você fica pensando no que a pessoa fez e toda vez que você pensa naquilo, você retrocede. Porque você vai naquele momento, sente toda aquela dor, toda aquela mágoa, toda aquela raiva e aquilo vai tomando um volume muito grande. Quando eu li aqui, eu pensei, mas o ódio deveria vir antes da vingança. Só que não, porque a vingança, você vai remoendo aquela raiva, aquela mágoa, e aí ele vai se transformando num ódio. E aí você olha para a pessoa e você não consegue ver nada de bom nela. Você não consegue olhar nenhuma qualidade mais. Você só olha o que ela fez de ruim. E aí todos os atos dela, para você, passa a ser ruim. Mesmo que ela faça uma coisa boa, você já pensa que ela tem uma segunda intenção, que ela está fazendo aquilo porque, entendeu? Ela está pensando em levar alguma vantagem, alguma coisa, porque você não consegue mais ver o bem, você só consegue ver o mal. E aí, quem é a pessoa atingida? É você. Em primeiro lugar, é a pessoa que quer se vingar. Por quê? Porque primeiro vai fazer mal para mim, porque eu vou estar remoendo aquele ódio, aquela mágoa, sentindo aquela dor, mandando para os meus órgãos uma adrenalina, uma carga muito grande de energia negativa, aonde você desenvolve uma pressão alta, um câncer, várias doenças. Então, só por isso, a gente já devia pensar em não se vingar, fora os outros tantos motivos que a gente tem, que a gente sabe que isso não é bom. E, por exemplo, uma pessoa fala mal de você, e aí você fica com aquilo remoendo dentro de você. Ao invés de você procurar a pessoa e tirar a limpo o que aconteceu, porque muitas vezes nem foi nessa intenção, nem foi nessa intensidade que você recebeu. Talvez ela falou sem notar, falou por falar, ou mesmo que ela falou para te ofender, e ela nem sabe que você ainda continua magoado. Então o correto é você procurar a pessoa para esclarecer. Mas não, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma ligar para um e falar, olha, você viu, tal pessoa fez isso, 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 e fala para o outro, e fala para o outro, e o outro, e o outro. E aí, quando essa pessoa se reúne, ou no trabalho, ou numa comemoração, vê que as pessoas estão olhando para ela de uma forma estranha, estão meio que deixando ela de lado, e ela nem sabe por quê. Então isso é uma vingança muito covarde. A gente tem que realmente deixar em pratos limpos. Olha, você fez isso, eu não gostei, não acho que foi legal, e aí a pessoa vai esclarecer e você vai se tornar amigo, conviver com essa pessoa. Porque muitas vezes a gente vê até em disputa, né, de família, de pai, filho, irmãos, amigos, que acaba acontecendo alguma discussão, um ofende o outro, e eles levam anos, às vezes até século, com raiva um do outro, quando poderiam ter resolvido se os dois não fossem tão orgulhosos. Porque nesse caso, tanto um quanto o outro é questão de orgulho. Quando a gente tem alguma diferença, o melhor é a gente procurar a pessoa e esclarecer. E não ficar remoendo. Né? E muitas vezes a gente fala assim, mas eu sou uma pessoa espírita, eu sou uma pessoa que eu entendo isso, mas eu não faço isso, eu deixo para lá. E aí eu vou ler um pedacinho aqui de Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel e do Chico, que é do Paulo de Tarso,
que eu sou fã também dele. Eu vou ler um pedacinho para a gente esclarecer o que ele quis dizer aqui, ó. Para vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E ele fala assim, ó: entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. E ele tem uma frase que eu gosto bastante, acho que vocês também já conhecem, que é assim, ó: que não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E quando ele fala isso, o que ele está dizendo para nós? Que muitas vezes a gente fala assim, deixa para lá, eu deixei, não vou levar em conta, e a pessoa não estava bem e tal. Só que dentro a gente fica remoendo essa dorzinha, a gente fica remoendo aquilo que a pessoa fez. E ao invés da gente reverter isso e pensar, tudo bem, vou deixar para lá e falar, bom, vou olhar o que essa pessoa tem de bem. Como que a gente pode fazer isso? Como que seria você mudar isso? Seria você fazer o contrário do que você está fazendo. Então, se você tem o hábito de falar mal, a pessoa falou mal de você e você vai falar mal dele, faça o contrário, fale bem. Ressalte o que ele tem de bom, mas que seja verdadeiro, porque tem que sair de dentro realmente. Essa é a proposta de Jesus, que a gente perdoe mesmo, porque quando você só perdoa mais ou menos, você continua ainda vendo os defeitos da outra pessoa. E quando você realmente tenta olhar, se colocar, que eu acho que é o grande segredo, é você se colocar no lugar da pessoa. Quando você se coloca no lugar da pessoa, você vai ter a visão de como a pessoa te vê. Então é diferente de você só olhar o que a pessoa está vendo de ruim. Você se colocando no lugar da pessoa, você consegue ver como ela te vê. E muitas vezes você é uma pessoa muito extrovertida, muito direta, e aquela pessoa leva aquilo a mal. E não é o seu jeito de ser. Então você vai conseguir entender o porquê que ela ficou magoada e conseguir resolver com ela isso. E não ficar remoendo para se vingar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque também a gente tem que esquecer o mal que a pessoa fez, mas não esquecer a lição, porque senão a gente vai recorrer no erro e a pessoa vai continuar errando com a gente e a gente achando que tudo bem, que a gente não pode se vingar e tem que perdoar. Então a gente tem que sim aprender a lição, procurar a pessoa, esclarecer com ela, porque muitas vezes a gente perde um monte de coisas boas que a gente poderia ter tido com aquela pessoa, porque a gente está naquela mágoa, naquela vingança, naquele ressentimento, naquele ódio e que não nos leva a nada. Eu vou ler mais um pedacinho aqui e a gente volta a comentar. Eu vou falar agora sobre o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Quando ele fala isso, ele nos dá o caminho. Então, que é só a gente amar um ao outro e a gente vai ser feliz. E aí eu vou continuar lendo, porque não é fácil assim, né? Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. Aí, quando você pensa isso, como que você pode amar uma pessoa que te trata com indiferença? Como você vai amar uma pessoa que tem ódio, que te despreza? Então é muito difícil de você amar essa pessoa. Mas se você pensar que você até pouco tempo também fazia isso, fica mais fácil. E se você entender
que quando uma pessoa te provoca o mal, ela consegue tirar de você, despertar de você o pior que você tem dentro de você. Porque quando alguém faz alguma coisa de ruim, ela traz para tona uma reação nossa. Nessa reação você se conhece, você começa a ver qual é a sua reação, em que grau você ainda está. E aí, se você parar para pensar, você vai começar a se observar e ver o que você pode melhorar. E quando uma pessoa te trata mal e você trata aquela pessoa mal, o que você está fazendo de diferente dela? Nada, você está sendo igual a ela. E se a sua proposta é ser melhor, então nós temos que nos esforçarmos para realmente olhar para dentro da gente, entender que a gente ainda tem sombras e trabalhar essas sombras. Porque o que vai nos ajudar? O que vai fazer a gente ser melhor? As nossas virtudes. É como naquela passagem que Jesus fala: Pedro, quem me tocou? E Pedro fala assim: Jesus, uma multidão te tocou. E ele fala assim: de mim saiu virtudes. Então tá aí o que nós temos que fazer, é desenvolver e afirmar as nossas virtudes, trabalhar o que nós ainda não temos de bom. E a gente tem que, em primeiro lugar, amar o outro, mas amar a gente também, nos perdoar, saber que a gente vai fazer certo hoje, vai errar amanhã, vai fazer de novo e não vai desistir. O importante é que a gente não desista de ser melhor. E eu vou ler um pedacinho aqui também, que ele fala aqui desse amor. E a gente pensa assim: mas é tão difícil. E é difícil por quê? Porque a gente quer amar o outro do nosso jeito. A gente não quer amar o outro do jeito que ele quer ser amado. A gente não quer dar o amor como ele quer. A gente não aceita o outro como ele é. Quando você começa a entender isso, fica muito mais fácil de você perdoar, de você conviver com a pessoa e até olhar ela e ver as qualidades que ela tem. Até amar do seu jeitinho meio torto. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Então, quando ele fala aqui, o que ele está dizendo? Que Deus nos ama igual. Ele não ama eu porque eu sou melhor, porque eu estou tentando me melhorar, porque eu estou fazendo tudo certo, porque eu estou tentando não errar. Ele ama também quem comete erro. E ele também me ama quando eu erro. Deus, ele sabe que a gente vai se acertar com a lei dele, mesmo que leve tempo. Por isso, ele tem uma misericórdia com a gente. Ele nos dá o que nós temos que nos acertar, a prestação. Então nós vamos pagando a prestação. E nós não devemos desistir nunca, porque se nós queremos chegar até Ele, o que Ele nos pede aqui? Para que a gente ame, para que a gente perdoe. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, quando você pensa nisso, que o amor nos aproxima de Deus, você para e fala: do que vale eu me vingar? Do que vale alguns minutos de prazer? Porque a vingança nada mais é do que alguns segundos. Depois você acaba se arrependendo. Porque quando você faz o mal para alguém, você se sente mal. Você não se sente bem. Lá no fundo você sabe que não fez o que era correto. Para você evitar que o mal faça morada no seu coração, que o ódio penetre, olhe as pessoas com um olhar de carinho, com um olhar de compaixão.
Não de dó, né? Porque tem muita gente que fala, eu sinto dó. Não, a gente não deve ter dó, mas a gente deve olhar e pensar assim, hoje eu não faço mais isso, mas eu já fiz. Então, como eu posso julgar essa pessoa? Como eu posso condenar essa pessoa? Como eu posso achar que ela está errada se eu também erro? Porque nós todos estamos aqui aprendendo a ser melhor. E o objetivo é esse, que a gente consiga sair daqui melhor do que nós chegamos. E o que a gente tem para fazer? É olhar para a gente. É doído, porque quando você começa a estudar, quando você começa a aprender, eu fico pensando assim, quando você começa a se olhar, é meio preocupante, porque você fica pensando, meu Deus, quanta coisa eu tenho para melhorar. Mas se você pensar que nós temos um Deus que nos ama igual, nós errando ou acertando, Ele está ali de braços abertos, que Ele nos dá isso aqui para a gente ter um guia de como seguir, de como fazer, de como a gente proceder. Se Ele nos ensina que se não tiver caridade, não tem salvação, que se a gente não perdoar, a gente não segue em frente. Então não tem muito como a gente estacionar, porque a vingança nos deixa paralisado, o ódio nos faz retroceder, faz com que a gente saiba que nós vamos ter que reencarnar novamente para rever o que nós fizemos de errado. Então, por que não aproveitar toda essa informação que a gente tem aqui e fazer o nosso melhor? E eu peguei aqui em Sinal Verde, que também é do Chico, né, pelo André Luiz, no 31, que é assim, notas breves. Não perca tempo, não fuja do dever, respeite os compromissos, sirva quanto possa, ame intensamente, trabalhe com ardor, ore com fé, fale com bondade, não critique, observe construindo, estude sempre, não se queixe, plante alegria, semeie a paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal. Cultive sinceramente, aceitando-se como é e ao acolher o outro como outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Então tá facinho, né? Se a gente pegar aqui, 31 notas breves, a gente tem um guia passo a passo de como a gente proceder. Então, quando ele fala aqui, e eu acho que é muito sério, porque você escuta as pessoas falando assim, qual a sua religião? Bom, eu tô tentando ser espírita. Não, você não está tentando ser espírita, você é espírita. Você está tentando ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. E agir, não só reagir, agir, ir para frente. E quando você perdoa, quando você ama o seu inimigo, quando você tem a caridade, você não vai cair nunca na vingança e nem no ódio. Então, é isso. O que nós temos que fazer com amor. Porque não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter inteligência, não adianta você ter conhecimento, se você não tiver amor. Então, nós temos que estudar, nós não podemos deixar de estudar, mas também temos que fazer as coisas com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E é isso. Boa noite.